Boa noite, tudo bem? Quem fala é Rogério Guimarães, sou médico homeopata. Conosco está o Dr. Gilberto Ribeiro Vieira e nós hoje vamos fazer uma live onde nós vamos apresentar um caso clínico e falar de uma matéria médica que é o ópio. Garanto para vocês que vai ser uma hora aí bastante proveitosa. O Hamilton ele tem um caso clínico bem interessante de ópio e, enfim, passar a palavra para o Gilberto para a gente dar seguimento. Boa noite. Boa noite, Gilberto. Ô, Rogério, prazer em estar mais uma vez aqui com você, com a Hamilton, nesse trio Parada Dura. Ópio é um medicamento muito interessante, que tem muitos dados, não tanto quanto o cannabis indica, mas tem dados muito interessantes e diversos, permite um estudo e uma compreensão boa. É claro que merece um estudo mais aprofundado, maior pesquisa no dicionário, para poder amarrar tudo bem amarrado, mas eu acho que com o material que pude explorar essa semana, eu estou satisfeito e acredito que temos sim alguma coisa para passar para os nossos convidados, para os nossos visitantes e aqueles que assistirem posteriormente. O ópio é um medicamento que tem, na própria matéria médica do Hahnemann, já tem dados interessantíssimos e em quantidade suficiente, como eu disse agora mesmo, porque o Hahnemann aproveitou não só o material dos experimentadores, como acrescentou da literatura dados que estavam ajustados ao propósito de conhecer os efeitos daquela substância. Uma excelente matéria médica para a gente se debruçar. Eu posso começar falando de algumas experiências clínicas que eu tive de uma forma muito resumida do medicamento, como a gente vê esse remédio. Eu vou contar um caso, primeiro de tudo, da minha filha, que aos quase 3 anos de idade, ela era muito delicada e vinha tendo muitos problemas de saúde, já tinha apresentado uma meningite e nós fizemos o tratamento na época. O César e a Gilda, residentes também em Brasília, me ajudaram muito. E eu tive essa experiência porque ela reagiu muito bem ao tratamento homeopático e se recuperou, mas ela tinha uma doença mais grave, uma doença de fundo, que só se manifestou depois, ou pelo menos se tornou clara para mim. Tive que levá-la a um neuropediatra e a tomografia dela revelou que ela tinha tumor na meninge, um tumor congênito. E para o tratamento ela foi internada, teve que fazer antibiótico-terapia durante 2 semanas antes da intervenção cirúrgica. Nesse período, teve um dia que ela estava lá, já no hospital, ela teve que ser deslocada na ambulância para a clínica radiológica para fazer uma tomografia de controle para ver se o tratamento com antibiótico já tinha dado o resultado esperado para que ela fosse, então, submetida à cirurgia neurológica. Durante o percurso para essa clínica, a garota, que tinha aproximadamente 2 anos e 10 meses, ela cantava assim: quero ir pro hospital, quero ir pro hospital. Ou seja, ela queria voltar para o hospital. Isso mostrava seu estado de adaptação e de uma certa alegria que ela queria voltar para o local onde ela estava internada. Ficava o dia inteiro no soro para tomar o antibiótico injetável. Esse dado ajudou muito a doutora Gilda Vasconcelos, que era a médica que acompanhava os meus filhos naquela época, a escolher ópio, porque ela estava feliz apesar daquela situação. E ela continuou evoluindo muito bem. Eu acho que o ópio ajudou bastante, porque ela foi submetida à cirurgia depois desse exame e evoluiu sem nenhuma complicação, sem nenhuma sequela e nem
recidiva. Na verdade, ela, ao ser identificado o tumor congênito na meninge, ela também tinha um abscesso cerebelar. E ela respondeu tão bem, evoluiu maravilhosamente e não ficou com nenhuma sequela. A outra paciente, eu vou passar para você, Hamilton, mas como eu comecei a falar, vou concluir. Era uma jovem que ficou quase meia hora da consulta me falando sobre a festa de aniversário que ela teve pouco tempo antes. Falava sobre os enfeites, sobre o que aconteceu, as lembranças que foram providenciadas para os convidados, e acabou, depois dessa quase meia hora, ela começou a me falar sobre o planejamento dela para a festa de aniversário do ano seguinte, que ainda faltava quase um ano, mais de 11 meses. E eu cheguei à conclusão que nesse mundaréu de fantasia que ela estava mergulhada, só me cabia passar ópium para ela. E isso foi feito. Mas eu não tenho, pelo menos nesse momento, a evolução dessa paciente. Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir: as minhas mudanças de cidade, de um lugar para outro, de um computador para outro, principalmente, eu acabei perdendo muito material. Hamilton, eu já disse para o Rogério, mas vou repetir para você: é um grande prazer estar trabalhando aqui com vocês, fazendo esse trio Parada Dura. É igualmente, vocês nos dão uma oportunidade ímpar da gente aparecer, de falar, de ter uma amizade. Isso aqui está guardado no nosso coração. E a respeito de ópera, é interessante, o Plafond coloca, ele tem um livro sobre quadros agudos, que ele faz uma tabelinha muito útil, né? E ele analisa um aspecto que é a movimentação do paciente. Diz que isso é super importante. Então, o paciente está com a atividade aumentada, diminuída ou inalterada. Nos quadros febris, principalmente agudos, né? Isso pode ser físico ou mental. O ópio, junto com o silício e natriumuriático, tem uma atividade inalterada durante um quadro agudo. Isso é, a criança está com 39 de febre e está normal. Aí fala, nossa, ele está com febre. Está normal, está falando normal. Também tem quadros que não estão, né? O ópio por falta de autopercepção. A silícia, porque eu não gosto que perceba a sua fraqueza. O natriumuriático, porque não gosta de consolo. Talvez essa seja uma explicação, né? Tive um paciente, assim, que é uma criança, e que eu peguei esse sintoma na história, que quando ele ficava doente, ele ficava normal. A mãe falou, eu preciso pôr o termômetro para perceber que ele ou pôr a mão para ver se ele está com febre. Então essa característica é importante. Aí essa criança daí caía, se machucava, não chorava, tomava injeção, não chorava, tinha essa pouca sensibilidade à dor, criança alegre, comunicativa, e ela melhorou do quadro crônico dela, não lembro direito o que tinha, mas pegando o quadro agudo, historicamente peguei o quadro agudo. Achei interessante. Se você não tiver nada a falar sobre a matéria médica, assim, eu acho que você pode falar sobre o caso e depois eu apresento o estudo dialético que eu fiz. Esse daí foi um paciente de mais de 60 anos e que ele nos procurou num ambulatório didático. E o interessante disso aí é porque a minha filha, na época, ela estava fazendo o curso de homeopatia com a gente. E, ao mesmo tempo, ela é professora na Universidade Federal de Uberlândia e também ela fazia tutoria para os mais velhos. Então, eles visitavam o centro de saúde e descobriram que tinha um paciente lá que ninguém resolvia. Ele é um hipertenso que estava tomando todos os medicamentos e não melhorava, e tinha uma nevralgia facial que já durava 30 anos. E ela trouxe para o nosso ambulatório. E interessante que também no CEL, no Centro de Estudos Homeopáticos de Londrina, eles sorteiam as matérias médicas para estudar. E a matéria médica para ela estudar foi ópio. E ela traz um paciente ópio, mostrando a sincronicidade que o Jung fala, né? Então, quando o paciente veio, ele não estava emagrecido, estava normal assim. Ele não se alimentava de nada sólido, porque ele não conseguia. Ele tomava carbamazepina, mais outro remédio neurológico, e tomava 1 vidro de Novalgina por dia. E ele só comia coisas líquidas. Ele tomava muito leite condensado, iogurte, muita coisa doce também, sabe? Creme de leite. E ele vivia disso. Ele não conseguia mastigar uma carne, nem um feijão, nada assim, tudo líquido. Então tem essa dor muito intensa que não passava com nada, ele tomava os remédios, melhorava muito pouco. Nós fomos tirando a história de vida dele. Nós tratamos, na homeopatia,
a doença tratando o doente. Nós abordamos o doente e nada melhor para mostrar o doente do que ele me conte sua vida, fala como que foi a tua vida, né? E a pessoa começa aonde ela quiser começar. A anamnese é espontânea e nós vamos pegando os detalhes à medida que ele vai falando, aproveitando suas próprias palavras. Essa é a melhor anamnese que tem, em vez de você ficar fazendo um interrogatório organizado. O próprio paciente dá o ritmo e mostra o que deve ser mostrado, que é o importante para ele. Então, ele diz que o drama dele da vida havia começado quando ele foi convocado para o serviço militar com 18 anos. Isso, ele está com mais de 60. Amigo, só um segundo. Então, quando você quiser que coloque algum slide, você avisa que a nossa assistente. O Exército convocou os rapazes para construir a Transamazônica. E eles trabalhavam de dia, abrindo as estradas. Muitos desses soldados morreram por malária, pelas condições muito ruins que tinham lá. Picada de cobra, ataque de animais. Mas chegava no entardecer, quando escurecia, eles faziam uma coluna de soldados e ficavam dando tiro na direção que eles iam construir a estrada. E davam várias sob o comando do coronel. E quem não fizesse isso, ia preso, era punido. No outro dia, eles iam recolhendo os animais mortos, às vezes apareciam índios, às vezes caboclos que estavam na região, e eles iam fazendo isso daí, fazendo essa limpeza e depois iam tirando o mato, essas coisas. Isso daí chocou muito, essa coisa de ele estar matando, assim, mas depois aconteceu que ele neutralizou o sentimento dele. E as pessoas falavam as coisas para ele, coisas bárbaras, tudo, ele não sentia nada. Então nós pegamos esse sintoma, a insensibilidade da emoção. Para ele poder enfrentar aquilo, ele ficou sem emoção. A gente chama na homeopatia coração duro. Aí ele foi contando outras características dele, né? E ele subia nos postes, e quando ele estava lá no poste, ele estava cansado, ele dormia lá em cima do poste, mostrando essa facilidade de dormir do ópio. Dormia aí meia hora, depois ele continuava trabalhando. Ele era uma pessoa muito sem medo das coisas. Ele fazia coisas perigosas e não tinha medo. Ele também já tinha tido um infarto, teve cólicas renais, era um hipertenso grave, ele estava com 29 por 14, uma coisa assim, um negócio horrível de pressão. E o pessoal dava remédio, melhorava, mas ele disse que 2 vezes ele teve infarto, ele está se sentindo super bem, falou, vou no pronto-socorro para ver como ele está. Aí estava a pressão super alta, está tudo descompensado, então ele disse que ele não vai no pronto-socorro quando está se sentindo bem, porque eles acabam internando ele. E nós pegamos esse sintoma, diz que está bem quando está muito enfermo, que isso é um sintoma do repertório e no caso do ópio, é por falta de percepção. Então, vou ler rápido. 67 anos, separado, 30 anos, nevralgia de trigêmeo do lado esquerdo, tontura que dificulta caminhar. Muito intensa essa tontura. Ele ia que nem um bêbado, uns 3 passos, depois ele pegava o rumo e seguia reto. Infarto agudo do miocárdio, 2 vezes, nos últimos 6 meses. Fiquei em casa, não adianta ir ao pronto-socorro, porque eles só dão soro e não fazem nada. A aluna quis brigar com ele por causa disso, eu falei, fica quietinha, porque aí que é o sintoma dele. Hipertensão 29 por 19, tá falando de cabeça, você vê que toma os medicamentos, mas não procura o médico. E aí eu perguntei por quê. Isso está bem resumido. Se não morri até agora, não vou morrer mais por isso. Tenho 2 partes. Uma do pai que morreu aos 58 e outra da mãe que morreu aos 95. Então ele disse que vai ficar na média. Todos os irmãos morreram. Serei o próximo e o último a morrer. Fala sem emoção, sou o mais novo. A dor é muito forte. Choques a cada 2 minutos. Aparece de repente e some. Dieta só líquida e papas, leite condensado, sopa, iogurte e leite. Nada de sólido devido à dor. Sensibilidade ao toque superficial. Já tomei todo tipo de medicamento, até morfina. Uso 1 a 2 vidros de Novalgina por dia. Uso carbamazepina, amitriptilina e lírica. Por que você parou? Deixa pra lá. Ele sente um pouco isso na hora que ele fala. Tem tanta coisa indecente, mas parece que ela traiu ele. Descobri coisas e não pude fazer nada. Não sou agressivo, mas se me agredir, eu resolvo. Aí ele conta uma história que uma vez tinha uns cachorros perturbando ele, uns pitbull, ele foi lá e matou todos. Acho que eram 5, vários, né, com revólver. E eu gostava muito dela. Muito resistente à dor. Então, embora ele tenha uma doença, uma patologia, ele tem o outro lado, muito resistente à dor. Tive cólica renal dos 2 lados. Cólica renal é muito doloroso. O infarto também não doeu, né? Embora ele tenha uma patologia dolorosa, você mostra a polaridade dos pacientes. A mãe faleceu, não fui vê-la. Nem meu pai, nem meu irmão. Quando está vivo, vou lá todos os dias. Quando morre, não vou mais. Tem dias que estou me sentindo muito bem. Aí
e ao PS para ver a pressão. Aí ela está 29 por 19. Então eu pus esse negócio do bem. Se um parente, filho ou amiga não ligar, eu não ligo. Se me procurar, eu recebo. Gosta de loto fácil, gosta de jogo. Você poderia morrer em casa quando teve infarto. Se morrer, é a melhor das coisas. E o sintoma do repertório desdém à morte é um sintoma de ópio, é remédio único. Ele fala isso desprezando, como se isso não fosse grande coisa. E mesmo quando os parentes que morrem, ele não vai lá mais. E o Bandiche também contou que tem uns casos de ópio, os pacientes de ópio, eles ficam contando piada no velório, sabe? Assim, uma coisa, não é aquela brincadeirinha que tem, tá fora do contexto. Aí ele explica da Transamazônica, a gente não podia fazer nada, a gente cumpria ordens. Acostumei com a morte, que era normal, não sentia nada. Morreram também muitos soldados, de cada 5 voltavam 2, devido às más condições. Então foi uma situação muito traumatizante para ele, e que ele ficou assim, acostumei com a morte. Depois eu casei, gostava dela, muitas relações sexuais por dia, em todo lugar, mais de 10, sempre fui assim, mas separei. Depois muitas namoradas, prostitutas, coisas térmicos, ele não gosta do frio, sede, pouca sede, embora tome muitos alimentos líquidos, então isso fica meio relativo. Desejos e aversões, gosta de leite e iogurte, desejo de doce, de leite e doce. Mas está muito ligado ao que ele pode comer. Não dei muito valor, sol, nada. Os horários todos melhoram à noite e ao dormir. Nós demos o medicamento na LM4, uma gota por dia, aumentando uma gota por semana, durante uma semana, depois aumentando. Após 47 dias, qual foi a evolução? Sem dor, desapareceram 100%. Diminuiu o Tegretol para 100 miligramas, acho que ele tomava 300. Nesse período tomou 1 grama de Novalgina só 3 vezes. A pressão abaixou para 18 por 11, tomando todos os remédios de pressão. E cortei o iogurte e o leite, como tudo inteiro agora. Sente-se muito bem. No início, 5 a 6 dias, ficou bem ruim. No 8º dia, dor forte no abdômen, igual a da pedra do rim. Agora estou bem. Brincalhão sempre fui. A vertigem continua, aquele negócio, ele dá 3 passos que nem bêbado, pé para um lado, pé para o outro, depois ele diz que pega o rumo e vai. Com queda para a esquerda. Sonha bastante. Sonhos ruins do passado. Achei que isso também é uma coisa que está voltando. A esposa me provocando e me passando raiva. Já chorei de amor. Isso é página colada. Mas ele que não estava sentindo nada em relação a isso, ele começa a pegar o outro e quase chora. E eu escrevi assim, emotividade retornando. As filhas, de vez em quando eu vou lá, ele estava bem isolado antes, quando ele veio, e ele fala assim, se eu ver a minha esposa, não vou reconhecer. É interessante que o ópio tem isso, ele não reconhece os próprios parentes. Né? A parte sexual, 3 vezes por semana, diz que está bem, não se sente bem, se esforçar muito. Uma vai em casa, a outra tem que pagar. Ele é meio assim, poético. Toda mulher é o anjo cativo do coração do homem, as coisas que ele fala. Faça o que for preciso na hora. Já fiz porque fui mandado. Ele está se referindo a matar. Se entrar um ladrão aqui, eu tentarei me defender. Ele está dizendo que pode chegar a matar uma pessoa. Uma vez, 5 cachorros ficaram loucos, eu matei todos. Medicação, eu fui aumentando o ópio para LM5, para LM6, 4 semanas cada, fazendo primeira semana uma gota, segunda 2, 3 e 4. Atualmente eu não mudo muito, não. 3 meses e 19 dias, ele fala assim. Então, ainda continuei, porque ele ainda tomava remédios, né? Ainda tinha pressão alta, piora na lua cheia, dor de garganta e tosse por 20 dias. Então, aparecendo doença em órgãos mais superficiais, e inflamatórios, sepsora, dor de garganta, tosse, a tontura ainda era forte, mesapina de 500 passei para 400, parei o lírica, está diminuindo os remédios espontaneamente. A tontura passou, que era muito intensa, estou muito bem, mas a pressão continua alta, emagrecendo, come muito doce ainda, pode tomar uma lata de leite condensado, uma panela de doce, mordo até rapadura. Mordo até rapadura está dizendo que está podendo comer coisa dura. Estou sozinho, alguém dorme comigo, mas estou sozinho. Está começando a sentir essa solidão. Ninguém gosta de velho. Olha o sentimento voltando. Nunca mais vi minha mulher, deixa para lá. Por que você sentiu nada? Eu não me importo com essas coisas, mas falou com sentimento. Acho que acabou aqui, passa outra. Outra característica dele. Ele fala, sou trambiqueiro. Põe a placa para vender e não vendo. O que eu quero com dinheiro? No caixão não posso levar. Não penso na porta. Sei que vou morrer rápido. Os que puxaram minha mãe morreram logo. Fala rindo. Não é que puxaram minha mãe.
mãe, acho que puxaram meu pai, acho que está errado, meu pai que morreu cedo. O que acha disso? Nada, sonha muito, sonhos vívidos, com enchente, água chegando no barranco, sonha que está voando, sonha que cai no buraco e volta ao mesmo lugar que estava, sonhos reais, o ópio tem isso, sonhos vívidos, que não pode falar, não sei o que é. Lembra de todo o passado de uma vez. Outro, nós pegamos sintomas, que era assim, insensível, lascivo, mental sem medo, ele faz as coisas, não tem medo mesmo de fazer muitas coisas perigosas, não reconhece seus parentes, teorizador, transtornos por choque mental, transtornos pela morte de pais e amigos, vive pensando em acontecimentos ruins do passado, visão diplopia, genitais masculinos, desejo sexual aumentado, generalidades, medicamentos não fazem efeito e mental também loquacidade. Você vê que ópio cobriu os 12 sintomas. Ele teria mais, mas assim, cobertura ampla, com muita pontuação, 18 pontos. Segundo lugar, sulfo é um remédio que às vezes a gente confunde, se olhar superficialmente, que é uma pessoa que está na dele, está tranquilão, então lembra aquela coisa do sulfo, né? Mas tem várias características diferentes, né? Depois aparece platina, estramone, tá? Mas acho que ficou bem claro o ópio. Então a mensagem do Hahnemann, né? A mais alta e única missão do médico é restabelecer a saúde dos doentes, que é o que se chama curar. Samuel Hahnemann. Muito obrigado a todos. Eu queria comentar também que muitas vezes o pessoal fala homeopatia é um tratamento complementar, é superficial, mas não é, não. Muitas vezes ele é o principal e é uma opção que as pessoas devem buscar, às vezes, quando não está funcionando o tratamento comum que ele está fazendo. As pessoas não pensam que existe isso. Você vê 30 anos de história, não é brincadeira. Outra passagem dele, 9 meses depois, ele continuava bem, um pouco hipertenso, mas muito mais controlado, se mantendo a mínima de 10, a máxima de 18. Para quem está a 29, ele provavelmente vai ter uma doença cardíaca, futura, alguma coisa, mas eu acho que a qualidade de vida melhorou bem. Não sei se é um paciente curável, mas dentro do que a gente pode fazer, acho que nós fizemos muita coisa. Eu lembro bem desse caso, viu, Hamilton? Foi um caso emblemático e já se faz alguns anos, né? E o importante é a gente entender o potencial que a homeopatia tem diante de casos tão complexos, né? Quando a gente pensa num paciente aí que há 30 anos, de uma certa maneira, com um sofrimento muito grande diante das dores e você consegue, através de uma anamnese bem feita e de um entendimento homeopático da matéria médica profunda, a gente consegue fazer que parece milagroso, né? Então, assim, antes da live eu comentei com o Gilberto que eu não tenho muito sucesso com ópio, né? Eu até pesquisei alguns pacientes aqui que eu tinha prescrito ópio, eu não tive muito sucesso com ópio, mas eu entendo a profundidade e a capacidade que uma homeopatia bem feita tem em curar um ser humano. Então, o recado que eu quero deixar aqui, o potencial que a homeopatia tem de fazer uma revolução na saúde do paciente. Eu só queria comentar também 2 casinhos rapidinho, mas eu não achei as fichas dele, porque eu não lembro o nome. Tem uma senhora com câncer de pulmão, com várias metástases, e ela está ótima. O remédio dela é ótimo, é interessante que ela não tem dor, ela está com uma sobrevida muito boa. Não existe remédio para câncer, mas o ópio é um dos remédios que tem patologias muito graves. Uma delas é câncer. E teve outra paciente, também para mostrar a gravidade, que ela melhorou de tudo. Ela também tinha fibromialgia, muitas dores, tomava muito remédio, melhorou de tudo e ficou com uma dor de cabeça. Nós investigamos, tinha um aneurisma do cérebro, ela operou sem sequela, continuou bem, teve uma melhora física e mental com ópio e parou nisso, né? E lógico tem que operar, porque estoura, a pessoa morre, e me lembro desses casos aí, né? Hamilton, você lembra que ele uma hora que a gente estava na segunda ou na terceira consulta, ele levantou da cadeira e deu uma rodopiada para mostrar tanto que ele tinha melhorado a tontura. Ele falou assim, olha, eu tô tão bem, ele pegou e levantou da cadeira e deu um giro de 300. Às vezes até assustou, né? Ele tem uma coisa de humor, né? Quase um piadista, né? Na primeira consulta, eu acho que ele até chegou apoiado. A gente pensou que ele ia cair, né? Gilberto, comenta aí matéria médica. A primeira coisa que eu quero falar é que o caso é muito ilustrativo da matéria médica. À medida em que a gente for pondo aqui os dados, vocês podem aproveitar para pensar algum dado da matéria médica e fazer um comentário. Eu fiz anotações dialéticas. Posso afirmar que fiz realmente um estudo, porque o material é muito grande, eu precisaria de investigar mais no dicionário, mas eu acho que ficou consistente. Então eu apresento aqui
essa hipótese, que o polo positivo de ópio é a felicidade fantasiosa e o polo negativo, a selvageria, especialmente a guerra civil. Nunca foi isso, hein? Selvageria é uma situação de guerra, né? Cada 5, voltavam 2, morriam 3. Eles matavam e morriam. E o comportamento dele com os cães foi selvageria também, né? Selvageria. Então eu vou apresentar o polo positivo e fazer já a introdução de uma hipótese. Figuras supostas de ópio. Walt Disney. A Disneylândia é um paraíso de fantasia. O Mickey é um personagem que mostra o polo positivo, é esperto, sagaz, cumpre as tarefas de forma criativa. Ele sempre tem uma esperteza para resolver, né? Encontra uma solução assim que é original e criativa. O Pateta já é outro polo, é embotado, ingênuo, tolo e trapalhão. Essa dualidade volta a se manifestar com o Pato Donald e o seu sobrinho. O Pato Donald é o desastrado, o azarado, aborrecido, e os sobrinhos são os espertos, alegres, felizes. Depois eu vou comentar um caso que eu já tinha falado com você, que um tio meu, que eu acho que o medicamento era ópio, ele quis fazer uma Disneylândia no Brasil, junto com aquele humorista José de Vasconcelos, chamava Vasconcelândia, ficava nas periferias de São Paulo. Ele comprou terreno, tudo, e depois eu conto. Mas eu achei interessante ser a mesma fantasia, porque ele imaginou isso enorme. É interessante a sintonia, você viu que a paciente que eu comentei, né? A festa de aniversário é uma coisa fantástica, é o paraíso para ela, né? É momentaneamente, a pessoa precisa viver essa fantasia. Isso no momento mais de extremo do polo. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Outro exemplo é o Máscara. O Máscara é tolo, falando do filme, o Máscara com Jim Carrey. Ele é tolo, ingênuo, inseguro, tímido, benevolente. Esse é um sintoma forte de hóspede, viu? Eu tive pelo menos uns 2 pacientes com isso, muito forte. A benevolência. A primeira cena do filme, ele conseguiu 2 ingressos que uma moça tinha pedido. Ele trabalha no banco de uma empresa financeira. E aí a moça chega para pegar o ingresso, ele entrega um para ela e fica com o outro. E ele pergunta para ela, quando é que eu passo lá para te pegar pra gente ir? Ela fala assim, olha, eu tô com uma amiga em casa, ela veio passar um tempo, eu não posso deixar ela sozinha em casa, você não pode me ceder o outro ingresso também? Aí ele, todo desconcertado, entrega o outro ingresso e ela sai muito feliz. E aí chega o amigo do banco dele e fala, realmente você foi passado para trás. E o benevolente é aquele que não tem disposição para brigar. Essa é uma definição que eu guardei. E faz o bem às custas de um sacrifício, né, pessoal, né? Exatamente. Às vezes sacrifica a família, sacrifica... Ele sacrificou a sua vontade, a sua expectativa de sair com ela, né? Cedeu sem maiores queixas, sem assim, pronto, vai. Agora, graças à máscara, ele adquire habilidade incrível para realizar seus desejos mais íntimos, sejam eles bons ou maus, bons ou ruins. É por isso que quando, em um determinado momento, ele com a máscara, ele acaba roubando um banco, e vai ter muito problema por causa disso. Mas ele se torna uma figura capaz de realizar coisas difíceis e tem um aspecto muito interessante. Ele dança muito, e ópio não está na rubrica dançando, mas está na matéria médica. Ele dança, tá? Então, eu acho que o medicamento... não é que eu estou dizendo que mas assim, que dá pra gente lembrar os personagens do Walt Disney e aqui o Máscara, para a gente ficar atento que tem aspectos que lembram a matéria médica de ópio. Então, eu vou mostrar agora o polo positivo, sinais, efeitos do medicamento discreto, moderados e extremos. Depois vou fazer a mesma coisa com o polo negativo, tá? O polo positivo, então, nós temos, resumindo o polo positivo, efeitos discretos. Ele é esperto, alegre, vivaz, está bem, embora doente, tá certo? O nível moderado, coragem, leva a cabo as tarefas que ele deve executar, se torna indiferente ao benevolente aqui, né? A indiferença contempla alguns aspectos interessantes. Ele pode se tornar indiferente
à dor, aos familiares, indiferente ao prazer. Isso vai aparecer um pouco melhor depois. Os que a gente poderia classificar como extremos são o êxtase, como se no céu, felicidade refrescante da alma e contemplação sublime. Eu compactei essas informações, ainda tem aqui nesse grupo, no repertório, a rubrica Mente, Ilusão, Visões Lindas. Ópium é o único remédio, o R, né, o único remédio, tem 3 pontos nessa rubrica. Os demais, cannabis índica tem 2 pontos e os outros 11 medicamentos da rubrica só tem 1 ponto. Isso é interessante porque a gente possa aproveitar para lembrar para as pessoas que essa pontuação não tem a ver com intensidade, é com frequência. E às vezes a frequência é muito maior. Falar que o medicamento de 1 ponto, 2 ou 3, o de 3 pontos, às vezes é muito mais frequente do que os outros. Nós não temos ainda na homeopatia uma classificação que mostra o lado quantitativo dessa diferença. Eu me lembro que tem uma rubrica, se não me engano, vou falar de memória aqui, a rubrica Slender, que Verato, Slender é o caluniador. Caluniador de Verato, né? Criança manifesta muito esse sintoma com muito mais frequência do que adulto, porque o adulto camufla, não fala, não assume. A criança não, ela calunia quando fala, fez uma coisa errada, mas ele diz, olha, foi fulano, foi o irmão, foi a irmã, ele acusa injustamente, acusa indevidamente. Isso é a rubrica Slender, caluniador. Veratum é o único que tem 3 pontos. Os demais eu não lembro se tem algum que tem 2 pontos. Eu sei que 3 pontos, há algum tempo, repertório é uma coisa dinâmica, né? Isso. Mas há algum tempo era só Veratum. Mas Veratum era muito mais frequente do que os outros, mas é muito mais, entendeu? Então, assim, não quer dizer que toda criança que apresentava essa característica, esse sintoma, ia ser medicada com Veratum, mas era o mais comum. É importante, ao analisar esses 3 graus, o discreto, o moderado e o extremo, que eles tenham uma relação grande entre si. Ou seja, o que é o esperto, o alegre, o vivaz? É que ele consegue resolver as coisas, vive com alegria, obviamente, está bem, apesar das dificuldades, dos problemas, da doença. Ele, com um pouco mais, ele entra no nível seguinte, ele vai viver com coragem e vai levar a cabo as realizações, as metas que ele precisa alcançar, que ele aceitou, que foi definido ou que foi lhe imposto por alguma circunstância, ele tende a levar isso. Porque ele vai usar a alegria, a esperteza, o estar bem para ir adiante. E tem muita força de trabalho, né? E o Gilberto, do Slender, né? Do caluniador, tem arsênico e nuzômica com 2 pontos. Tem 20 medicamentos no repertório do Adelval, mas todos os outros com pontos. E Verato é o único que tem 3 pontos. Realmente é isso. Quando vocês encontrarem, especialmente criança, que tem esse comportamento, o Verato não sai na frente. Então, aqui, ó, para mostrar para vocês que eu tinha aqui na minha arrumação desse material, eu tirei aqui, não sei porquê, foi uma falha técnica, que no moderado aparecem as fantasias. Ele tem fantasias diversas, em geral, fantasias deleitosas, fantasias que ele tem muito prazer em contemplar, coisa agradável. A fantasia que ele vivencia nesse grau moderado vai se intensificar e se transformar num êxtase. E o êxtase é muito intenso. Ele tem uma descrição numa matéria médica que eu vi no radar, que ele passava o dia todo fazendo espécie de anotações, de projetos, como se fosse desenhos, melhor dizendo, é projeto, desenhos, a respeito dos apartamentos no céu, os quais ele visitava durante o sono à noite. Então, ele ia ao céu dormindo, visitava, via as coisas e durante o dia ele ia desenhar aquilo. A ligação dele, o êxtase, como se no céu, felicidade refrescante da alma, contemplação sublime, isso tem muitos efeitos. E ainda que fossem só esses,
ele vivencia isso de uma forma muito intensa, muito profunda. E isso é que, de alguma forma, particulariza o polo positivo. Por isso que eu disse aqui na abertura, polo positivo de Opium é uma felicidade fantasiosa, e ele assume alguma coisa como sendo o céu para ele. Então, por isso que eu disse, a festa de aniversário é uma coisa sublime, né? O Gilberto, o Opium equilibrado também, como eles são muito comunicativos, vivazes, alegres, e tem essa fantasia muito intensa, eles são grandes palestrantes, excelentes para fazer palestra, porque ele envolve o público também na sua imaginação, na sua fantasia, e tem uma capacidade de comunicação muito grande, até num polo positivo em que está equilibrado, assim, né? Tá bem. Então, eu gostaria de colocar aí um trechinho de uma música que eu selecionei aqui. Gilberto, enquanto você está organizando aí, eu vou dar como a minha filha terminou o trabalho dela de ópio, você que gosta muito da parte religiosa, ele põe assim, trecho retirado do tópico A Infelicidade Real, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela termina assim na conclusão: na busca da dor e do prazer, o paciente ópio acaba encontrando sua verdadeira infelicidade. E ele põe assim: vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que chamais ardentemente. Olha, que interessante, hein? E isso aí é extraído do Evangelho segundo o Espiritismo? Isso. Do bem-aventurados os aflitos. Tá bem. Eu vou olhar depois e vou refletir melhor quando estiver depois assistindo o vídeo. Tá bem? Tudo bem, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui uma música, um minuto e meio, no máximo 2, da música Lá Onde Eu Moro. Você conhece essa música? Talvez ouvindo a gente conheça. Essa música mostra, logo na segunda frase, ou terceira, ele fala que ele mora no céu. Lá onde eu moro é o recanto encoberto, mas parece o céu aberto, e vai por aí. E mais no final ele vai falar que é o paraíso, é uma outra forma de dizer que mora no céu. Essa música é sertaneja, é do Tião Carreiro e Pardinho. Vamos lá. Quem quiser fazer alguma pergunta depois, pessoal, fiquem à vontade, viu? Pode colocar no 22. Você sabe que o ópio deve ser bom para mineiro mesmo. Por quê? Eles têm essa coisa da nostalgia da terra, que eu gostava. Eu achava muito bacana. Lá onde eu moro é o recanto encoberto, mas parece um céu aberto, cheio de tanta beleza. Lá onde eu moro, minha vida é mais vida, a paisagem colorida pela própria natureza. Lá onde eu moro, quem desejar conhecer, eu ensino com prazer, com toda satisfação. A minha casa não é lá muito bonita, mas quem me fizer visita, eu recebo de coração. Aonde eu moro é cercado de arvoredo, o sol se esconde mais cedo, demora a surgir o luar. Constantemente corre água cristalina, lá no alto da colina, como é lindo a gente olhar. Aonde eu moro, a gente não fica triste, tristeza lá não existe, embora seja um recanto. Lá onde eu moro é mesmo um paraíso, nos lábios só tem sorriso,
sorriso, nos olhos não se vê pranto. Maravilha. Viu só como é que... Então, isso é importante a gente entender, que o céu é a pessoa que cria, sabe? Onde é que ele fala que é o céu, é porque para ele aquilo ali é o céu, né? É como no estudo do Lídio Severino, que eu demorei muitos anos para entender o que era aqueles deveres imperiosos, sabe? Porque a gente fica pensando, qual que é o dever imperioso? Será que é porque veio de uma autoridade muito importante? Será que é... como assim? De onde que é? Né? Até que eu tive um paciente que me ensinou que o dever imperioso é aquele que ele considerava que era obrigatório ele cumprir, ainda que ele tenha recebido uma proposta melhor, né, que ele ia ganhar mais e com outros benefícios, mas ele seria constrangido a continuar naquela função daquele lugar, porque já tinha alguns anos que ele trabalhava, ele sentia um devedor moral aquele emprego. E aqui, então, o que ele chama de céu? Deve ser um casebre, uma terrinha, uma coisa assim, mas lá é tão assim, agradável e tão gostoso, e ele vive tão bem lá que aquilo que ele chama de paraíso. Eu gostaria de apresentar o polo negativo. Polo negativo, o discreto, é tolo, tímido, as dores estão aumentadas, triste e tem transtorno por vergonha, que é outra coisa interessante. É uma rubrica no repertório que Opium também se destaca dos demais. Aqui o tolo é o pateta, é o máscara no seu estado normal. Embotado, sem iniciativa, ingênuo. O moderado já entram imagens horríveis de fantasmas, demônios e pessoas mascaradas. Ele pode ter uma expressão ameaçadora ou de medo e se mostra indiferente ao prazer. Eu acho que indiferença ao prazer fica, em princípio, fica mais bem colocada aqui no polo negativo, porque no polo positivo ele vai ter prazer, vai ter coisas agradáveis, fantasias muito atrativas, muito interessantes e que vão evoluir para o êxtase. E o extremo do polo negativo, onde ele perde completamente o céu, perde as fantasias, a inteligência, a esperteza por completo, é a selvageria e o sonho de guerra civil. No repertório, é o único medicamento que tem alguma informação relacionada com guerra civil, é Opium no sonho. Ele também apresenta mendacidade. Coloquei aqui porque eu aprendi ontem o significado dessa palavra que está na matéria médica de Opium, que é a mania de mentir, de fingir, de enganar os outros. E nesse polo ele não tem mais anestesia da dor, analgesia que aparece no polo positivo, porque o ópio tem essa propriedade no polo positivo, promove a analgesia. Aqui nesse polo não, ele é torturado pelas dores que o acometem. No outro polo diz que é até um medicamento de agente secreto, porque sofre essas torturas e não fala nada, sabe? Ah, tá. Aguenta a tortura, né? É importante que quem esteja nos assistindo entenda que o tema, a função, a virtude, a qualidade do ópio agora desapareceu. Ela vai diminuindo discretamente e essa diminuição vai se intensificando até que ela se anula. A guerra civil é considerada a guerra pior, a guerra de mais violência e de selvageria, porque parece que as pessoas que dividem uma mesma pátria, quando ela se divide e entram em guerra, eles fazem as maiores atrocidades entre si. O ódio fica muito intenso, porque aquelas pessoas que pensam diferente, que têm uma escolha diferente, não podiam fazer isso. É muito ruim que elas fizeram. Então, nós vamos agora ouvir outra melodia aqui, né, que faz parte do polo negativo do Opium. É uma música que tem um coral no fundo cantando que a guerra termina se você quiser, tá? Pode colocar no começo. Tá? And so happy Christmas, black and white, the yellow and red one, let's stop all the fight. Merry, Merry Christmas, and a Happy New Year. Let's hope things are good.
Oral. What have we done? Another year over, and the new one just begun. And I'm so happy this month. We hope you have fun. O Papai Noel é uma imagem legal de Ópio, né? Com Porque certeza. ele é alegre, ele é feliz, ele está na fantasia das crianças, né? Muito bem lembrado. O Ópio também a gente lembra, assim, naquelas enfermidades agudas, que desde uma enfermidade aguda ele não se recuperou mais. O Ópio é um bom medicamento para reativar a energia vital, como o carbo vegetável. E outra coisa, por transtornos por susto, toma um susto grande, às vezes você precisa de um medicamento quase que agudo. E o acônito seria um dos medicamentos, mas o Ópio é um dos grandes medicamentos para isso. Bom, o que eu pensei também em pedir autorização para você, Hamilton, e para o Rogério, para eu colocar na edição do nossa live os slides com um texto mais denso, mais completo. Ah, sim. Menorzinho, né? Eu coloquei muito resumido, né? E eu cheguei a fazer um slide com mais informações que eu gostaria de inserir na nossa live para que as pessoas tivessem uma noção melhor, porque aqui nós passamos uma síntese muito resumida, né? Tá ótimo. Então, a Vilma está dizendo aí, o Rogério vai responder para ela. Pode ser, Rogério? Mas, Vilma, que bom, né? A Vilma foi minha coordenadora, minha amiga. É minha amiga e foi minha coordenadora. E que bom que ela está aprendendo muito sobre o ser humano, porque a homeopatia tem esse propósito, né? Nos tornar pessoas melhores, né? Mais felizes, mais humanas. E que bom que você está se tornando um ser humano melhor, né, Vilma? Espero que todos nós que estamos aqui, né, estejamos nos melhorando a cada dia. E é isso, né, Gilberto? Acho que por hoje foi muito bom. A gente extrapolou o tempo um pouquinho, mas valeu a pena. Falar de uma matéria médica tão intensa quanto o ópio, realmente, em uma hora, não é fácil. Boa noite a todos. Semana que vem estaremos de volta. Eu acho que o caso clínico que o Hamilton trouxe é muito ilustrativo, enriquece muito o estudo do medicamento. E algumas elucubrações que eu fiz aqui dos personagens talvez sejam úteis também. Agradeço muito a vocês pela parceria. A semana que vem nós teremos um convidado. Teremos o Dr. Francis Mourão. Vamos falar sobre a consulta. Ô, Gilberto, eu só queria deixar um recado aqui para os leigos que assistiram a nossa live, né, que não façam uso do ópio sem um acompanhamento médico. Se você se identificou com algum desses sintomas, que foram vários aí, procure um médico, um homeopata, mas não façam automedicação do ópio, não. As farmácias tendem a exigir uma receita médica. Tomara que seja assim. Inclusive não pode dar receita escrito ópio, né? Sim. Tem que usar uma sinonímia. Né? Mas, então eu também agradeço a todos aí pela paciência e vamos... Mas achei que eu gostei dessa live aqui. O pessoal vai gostar. Um abraço a todos, até a próxima. Que todos vivam essa felicidade do ópio, mas sem fugir do mundo, no real. Depois você dá uma olhada nessa Bem-aventurados os aflitos. Vou olhar, com certeza. Tem assim que é o ópio, né? O prazer que anula a consciência. Abraço. Um abraço. Tchau. Tá. A seguir você vê alguns efeitos da matéria médica de ópio e também mais informações do dicionário entre parênteses.